Muito bem. A palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa. E o Senhor é como se Ele percorresse toda a terra em tantos momentos históricos. Nós vemos que a Bíblia começa no princípio da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. É como se o Senhor fosse filmando e mostrando para nós a história no começo. Mostrando como tudo se formou, como tudo se fez, como veio a primeira família, como veio o pecado, o primeiro homicídio, como veio a história caminhando, o dilúvio, como depois do dilúvio Deus levanta Abraão, levanta uma nação, a nação de Israel. E o Senhor vem nos mostrando. E a Bíblia nos traz até o final, ou melhor, até a introdução do homem na eternidade. Até que o Senhor faz novos céus e nova terra. E nesta caminhada nós aprendemos tanto. Ao caminhar com o Senhor na história dos homens, na história da humanidade, nós vamos aprendendo, principalmente com Israel. Principalmente com este povo que foi formado por Deus, levantado por Deus e que até hoje é a maior prova da existência de Deus, da verdade das Escrituras, é Israel, pelo que nós vemos em sua própria história. E nós vamos encontrar em 1 Crônicas, no capítulo 4, apenas 2 versículos mostrando a oração de um homem que nos retrata toda a sua história. Uma oração que mudou a história dele. Uma oração que nos mostra como nós devemos focar aquilo que precisamos realmente diante de Deus em oração. Nós vemos como que Deus em todo tempo esteve atento. Um dos seus nomes é o Deus que responde à oração. Deus atenta para os homens, Deus ouve a nossa oração e Deus nos responde. Vamos ver então este texto em 1 Crônicas, capítulo 4, apenas o verso 9 e o 10. Diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Apenas 2 versículos, mas com tanta riqueza, com uma história tão maravilhosa. Vamos estudar então. Creio que você está com a Bíblia aberta, em 1 Crônicas 4. Diz aqui, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes, ele se destaca na família, mais ilustre. Aquele em que a luz brilhava mais, aquele que destacou, aquele que marcou a sua geração, aquele que foi um ícone na sua família e na sua geração. O seu nome Jabes foi dado quando ele nasceu. Sua mãe o chamou Jabes porque disse: com dores o dei à luz. O nome dele significava dor. Como você chama? Dor. Meu nome é Dor. E o nome dele fazia lembrar o que a sua mãe passou. Fazia lembrar o que a sua mãe sofreu ali no parto, ou pelo próprio parto, ou pelas lutas que ela teve, há partos tão difíceis, há partos tão dolorosos, há partos tão complicados em que a mulher sofre tanto, quase morre, ou a criança. O parto dele pode ter sido muito difícil, ou o tempo em que a sua mãe estava grávida e o concebeu. Um tempo de dificuldade, um tempo de lutas, um tempo de dor. Nós podemos imaginar quantas lutas, quanta dor em meio à guerra,
em meio à perseguição, em meio a sistemas de opressão no mundo. Quantas mulheres padeceram tanto? Quantas padeceram tanto? E aqui esta mulher chamou seu filho de dor, Jabes, porque foi um momento de dor, ou durante a gestação, ou no próprio parto. E aquele menino tinha de carregar este nome. Quando ele era chamado, vinha à sua mente: eu provoquei dor. Eu nasci num tempo de dor. O meu nome significa dor, mas eu não quero este nome, eu não quero este peso, eu não quero este fardo, eu não quero levar isto para o resto da minha vida. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida, algum trauma, alguma coisa que te marcou tanto, mas que te faz tanto mal. Não necessariamente você tenha de levar isto para o resto da sua vida. Por exemplo, entre os índios brasileiros de muitas tribos, eles colocavam um nome na criança do primeiro som que se ouvia quando a criança nascia. Então, muitos tinham nome de vento forte, nome de chuva, nome de barulho da águia voando, barulho das asas, canto do pássaro, o barulho da cachoeira. Então, era o som que eles ouviam, aquele som era colocado como nome daquela criança. E aqui nós vamos ver que Jabes, que recebeu este nome de dor, mas nós sabemos que muitas pessoas, desde a sua infância, ou desde a vida intrauterina, ou no parto, ou recém-nascidos, experimentaram traumas, experimentaram dor, experimentaram lutas, experimentaram perdas, e aquilo os marcou tanto. É um peso, é um trauma. Não necessariamente você tenha de carregar isto por toda a sua vida. Você não tem necessidade de levar peso sobre os seus ombros. Mesmo este peso com relação ao seu próprio nome, ou aos traumas da sua infância. Jabes compreendeu isto. Ele se torna o mais ilustre dos seus irmãos porque ele aprendeu a orar. Ele aprendeu a pedir a Deus. Ele aprendeu que Deus era o seu Pai. Ele aprendeu que Deus ouve as nossas orações. Então ele orou, diz aqui, ele invocou o Deus de Israel, dizendo. Isto significa invocar o Deus de Israel, significa reconhecer o Senhor que operou todos os milagres no meio do seu povo, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sustentou o seu povo no deserto durante 40 anos com o maná. Sustentou o seu povo abrindo a rocha e permitindo que água fluísse da rocha para o seu povo tomar. Este Deus maravilhoso, o Deus de Israel, foi invocado por Jabes. E ele disse: oh, tomara que me abençoes. Nós estamos tão acostumados com esta palavra, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe, que parece que é uma coisa tão pequena. Estamos acostumados com esta palavra, bênção. Mas quando lemos as Escrituras, nós vemos o poder de uma bênção. Nós vemos como Isaú chorou por perder a bênção de seu pai. Como ele disse, meu pai, abençoa-me também a mim. Não tem pelo menos uma bênção para mim, meu pai. Eu preciso da tua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Assim os pais deveriam abençoar os seus filhos. E Jabes sabia que ele precisava da bênção de Deus, a bênção nas suas mãos, para o seu trabalho, para os seus negócios, a bênção na sua mente, na sua cabeça, para a sua mente, para a sua inteligência, para os seus pensamentos, para os seus planos, para os seus projetos. A bênção no seu coração, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para aquilo que o movia a fazer as coisas, a se relacionar com as pessoas.
a bênção sobre os seus pés, para que ele pudesse ir e vir, entrar e sair com proteção e guardado pelo Senhor. A bênção de Deus. Esta bênção que, conforme a Escritura nos diz, enriquece e jamais acrescenta dores. Jabes pediu: Oxalá o Senhor me abençoe. Parece tão amplo, mas realmente é amplo e é tão grande. Quando você abençoa seu filho, quando você abençoa sua esposa, quando você abençoa seu marido, quando você abençoa seus pais, quando você abençoa seus parentes, quando você abençoa seus vizinhos, abençoa seu patrão, abençoa seus empregados, quando você abençoa, você libera palavras poderosas de bênção que realmente são concretizadas do mundo espiritual no mundo material e físico. Tomara, oxalá que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras. Que coisa linda! O Senhor me coloque numa maior, podemos dizer, um maior espaço de influência. Que o Senhor me use para ser bênção no meu quarteirão, na minha cidade, no meu estado, no meu país e quem sabe até fora do meu país. Que o Senhor me use, me alargue as fronteiras, que eu conquiste mais e mais, que eu possa ir cada vez mais longe, que eu possa ir mais rápido, que eu possa, no centro da vontade de Deus, ser uma bênção onde fui plantado. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras e seja comigo a tua mão. Ah, quando a mão do Senhor está conosco, quando a mão do Senhor nos abençoa, nos impulsiona, nos guarda, nos protege, nos traz segurança, nos traz paz, nos traz suprimento, não nos deixa passar fome, não nos deixa desamparados, mas as suas mãos são escudo ao nosso redor, as suas mãos são suprimento e a bênção. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Que oração tão linda! Que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não nos permita passar por aflição, no sentido de desesperar, no sentido de não ver saída, mas estejamos firmados nele. Vamos orar como Jabes? Você quer? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Te apresento o meu coração e a minha vida e te peço perdão para os meus pecados. Lava-me completamente, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração puro, me abençoe. Abençoe a minha casa, a minha família. Abençoe todos aqueles que me cercam no trabalho, aqui neste quarteirão, nesta cidade. Abençoe, Senhor, cada um. Abençoe a minha vida. Que o Senhor possa alargar as minhas fronteiras. Que o Senhor possa levar-me aonde queres, para que a minha vida seja uma bênção em tuas mãos. Que comigo esteja a tua mão, para que, ó Deus, o Senhor me preserve de todo o mal e o Senhor me livre de toda aflição. Eu me entrego a Ti, para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, para ser bênção em Tuas mãos. Ouve-me, responde-me e ajuda-me a ser uma bênção por onde for. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom poder orar. Como é bom ter um Deus tão maravilhoso que nos ouve e responde às nossas orações. Então, ore sempre. Busque ao Senhor. Seja uma bênção nas mãos de Deus e um abençoador para os que estão ao seu redor. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.